Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso aulão de Direito Constitucional. Eu me chamo Bruno Pinheiro. Bom, como vai funcionar o nosso aulão? A partir do edital, nós vamos trazer para vocês aqueles principais pontos de direito constitucional, aqueles pontos de maior incidência, aqueles pontos de maior destaque, de maior relevância. E dentro de cada um desses pontos, nós vamos fazer alguns destaques, buscando falar o máximo possível. O nosso ponto de partida, conceito e classificação das constituições e também constitucionalismo. É um ponto bastante relevante, tem alta incidência e que merece a atenção de vocês. O primeiro destaque que eu faço é ao conceito e sentido de Constituição. Nós podemos trazer aqui os 5 principais conceitos. O primeiro deles, conceito ou sentido sociológico de Constituição de Fernando Lassalle. Para esse conceito, Constituição, ela reflete os fatores reais de poder que operam na sociedade. Ou seja, a Constituição escrita, a Constituição formal, ela só tem relevância, só tem peso, só tem importância se ela refletir ao que o povo entende enquanto Constituição. A partir do momento que você tem uma dissonância, um distanciamento entre o que a Constituição diz formalmente, o que o texto constitucional traz, e a realidade da sociedade, o que o povo pensa em relação àquele princípio, em relação àquele direito. Então você tem um distanciamento, você tem uma dissonância entre o real e o formal da Constituição. A Constituição não passa de uma folha de papel. Ela perde, portanto, força. Então, a Constituição nada mais é do que o conjunto dos fatores reais de poder que operam em uma determinada sociedade. Já o segundo conceito político de Constituição, de Carl Schmitt. Para esse conceito, a Constituição é o que o poder político entende ou define enquanto tal. Veja que a ideia aqui não é o poder do povo, não é o poder baseado, portanto, em uma legitimidade popular, mas sim nas forças políticas que operam em determinada sociedade. Então, por exemplo, se o povo entende que um princípio revela o sentido A, B ou C, mas o poder político dispõe de forma diferente, o importante é que o poder político, a força política que opera na sociedade, é que vai determinar o que vai ou não ser inserido na Constituição e o que vai ou não ter relevância jurídica e relevância para o direito constitucional. Então, para esse conceito, a Constituição é o que o poder político entende, o que o poder político define enquanto tal. Faço desde logo um destaque importante. Veja que no primeiro conceito, no conceito sociológico, se entende a Constituição como um fato. Já no segundo conceito, no conceito político, se entende a Constituição como um valor, uma valoração política, uma valoração feita pelos poderes políticos que operam em determinada sociedade. Então, guarde isso. Fato, valor. Então, primeiro conceito, fato. Segundo conceito, valor. O terceiro conceito, ou sentido de Constituição, é o conceito jurídico de Constituição, que entende que Constituição é norma. Constituição é uma norma jurídica. A partir do momento em que essa Constituição é positivada, então veja só, Kelsen, positivista, ela se distancia, se destaca, não está mais amarrada, seja aos fatores reais de poder ou às forças políticas. Ela condiciona, inclusive, a sociedade, ela condiciona, limita, inclusive, os poderes políticos do Estado. Então, a Constituição ela é uma norma. Constituição, portanto, ela é uma norma jurídica. Então, perceba agora que, para o primeiro conceito, Constituição é fato. Um fato social. Para o segundo conceito, Constituição é valor, uma valoração política. Já para o terceiro conceito, Constituição é norma, norma jurídica. Você já deve aí ter se lembrado da teoria tridimensional do direito de Miguel Reale. Miguel Reale ele busca juntar esses 3 conceitos clássicos para dizer o que ele entende como direito. Então, para ele, Miguel Reale,
O direito não decorre só dos fatores reais de poder. O direito não decorre só de valoração política. O direito é também norma jurídica. Então, o direito ele é composto por esses três fatores. Ou seja, o fato social, que uma vez analisado, valorado positivamente, é transformado em norma jurídica. E também quando já existe essa norma jurídica, ela passa por um constante processo de valoração, e se a valoração for positiva, é mantida enquanto norma jurídica. Se a valoração for negativa, a partir de quê? De um novo contexto social, ela é eliminada do direito. Então você tem sempre essa relação de fato, valor e norma, norma, valor e fato, dentro da teoria tridimensional do direito. Então o que o Miguel Reale faz, a criatividade dele, é juntar esses três conceitos clássicos para explicar para ele, para explicar na teoria dele o que é direito. O direito não tem um só fator, fator social, só fator político ou só a norma jurídica. O direito é fato, valor e norma. Enquanto esses três autores, Lassalle, Schmitt e Kelsen, trabalham a Constituição e, consequentemente, o direito separadamente, o que Miguel Reale faz em relação ao direito, ele não fala em conceito de Constituição, mas sim de direito, é juntar esses três elementos, o elemento sociológico, o elemento político e o elemento jurídico propriamente. Um quarto conceito, conceito culturalista, entende Constituição como um produto cultural, um produto de determinadas culturas, principalmente das culturas ocidentais. As constituições nascem no mundo ocidental. Já o quinto conceito, conceito complexo, de Canottilho, ele abarca todos os elementos anteriores, sociológico, político, jurídico, cultural. Então, Constituição é fato, é valoração, é norma jurídica, mas é também produto de uma cultura. Nós temos aqui, portanto, os principais conceitos, sentidos de Constituição. Vamos ver agora classificação das Constituições. Também é um tema sempre importante, um tema sempre objeto de prova nas provas de concurso público de uma forma geral. Primeira classificação, quanto à forma da Constituição. Quanto à forma, a Constituição pode ser escrita, não escrita ou oral. Constituição escrita, como o próprio nome já revela, é aquela Constituição que é formalizada em um documento escrito, em um texto escrito. Agora, muito cuidado. Não significa que a Constituição não escrita não tenha documentos escritos, tá? Mas ela não é composta apenas, tá, pela forma escrita. Então, a Constituição escrita é chamada também de Constituição codificada, aquela Constituição que é elaborada em um único texto, em um único documento escrito. Exemplo, Constituição americana. Ao final, eu vou classificar a Constituição brasileira, tá? A Constituição brasileira de 88, portanto, vai ser classificada ao final. Já a Constituição não escrita, ela não é apenas uma Constituição baseada em costumes, não. Tá? Ela também tem, ou pode ter, melhor dizendo, textos escritos, mas ela não é elaborada em um único documento escrito. Então, a depender do país, a Constituição pode ser formada pelos costumes, pela jurisprudência, por documentos esparsos. Então, a escrita, um único documento escrito. Formalmente, tá, elaborada em um único texto, em um único documento escrito. Já a não escrita, a depender, por óbvio, do país, não se encontra em um único texto, em um único documento. Pode ser composta de textos, de documentos esparsos, do costume, da jurisprudência. Exemplo, Constituição inglesa. Já a oral é a Constituição essencialmente baseada na transmissão oral, não é formada por textos escritos. Constituição da Islândia do século IX, Constituição do povo viking. Quanto ao conteúdo, então veja, aqui eu quero saber não mais a forma da Constituição, mas o conteúdo, o que está contido na Constituição. Tá? Nós temos aí Constituição material e Constituição formal. Na Constituição material,
essencialmente o que está contido na Constituição, são chamadas normas materialmente constitucionais. E quais são aquelas normas materialmente constitucionais? São aquelas normas essencialmente constitucionais, que têm natureza constitucional. Poxa, professor, isso aí não me ajudou muito. Vou tentar ajudar, tá? São aquelas normas que, quando você imagina uma Constituição, você imagina que aquela norma esteja ou tenha que estar na Constituição. Então, se eu falar para vocês, por exemplo, tá? Direitos fundamentais. Você acha que deve estar na Constituição? Sim, né? Direitos fundamentais devem estar na Constituição. Se eu falar organização do Estado, deve estar na Constituição? Sim. Então é um tema, um assunto que tem natureza constitucional, deve estar na Constituição. Separação de poderes, deve estar na Constituição? Sim, deve estar na Constituição. Então são normas materialmente constitucionais. Tá? Se eu falar, por exemplo, normas trabalhistas, regras referentes a contratos, não são normas que necessariamente devem estar na Constituição. Então não tem natureza constitucional. Podem estar? Podem, mas não tem que estarem necessariamente na Constituição. Então, normas materialmente constitucionais são normas que devem necessariamente constar das Constituições. Tá? Logo, aquela Constituição que tem essencialmente, que contém essencialmente normas de natureza constitucional, não exclusivamente, tá? Mas essencialmente normas de natureza constitucional ou normas materialmente constitucionais são chamadas de constituições materiais. Exemplo, Constituição Americana. Já aquelas constituições que não se limitam às normas materialmente constitucionais, que vão além, que trazem também outras normas que não têm essa essência, essa natureza constitucional, são chamadas de constituições formais. Então, exemplo de Constituição formal, alemã, portuguesa. Exemplo de Constituição material, Constituição americana. Agora, quanto ao modelo. Alguns autores dizem quanto à finalidade. Quanto ao modelo, nós temos as seguintes constituições. Primeiro, Constituição Garantia. Então, a Constituição Garantia é aquela Constituição que tem por finalidade, cujo modelo visa estabelecer direitos e garantias fundamentais. Por isso, a Constituição Garantia visa limitar o poder do Estado. E os direitos e garantias fundamentais são limites aos poderes do Estado. Logo, você tem aqui uma Constituição chamada de garantia. Garantir o cidadão, garantir o indivíduo contra o próprio Estado. Então, ela procura estabelecer um conjunto de regras protetivas que limitam o poder do Estado e, consequentemente, garantem, protegem o indivíduo. Exemplo, Constituição Americana. Já a Constituição dirigente não significa que ela não tenha direitos fundamentais, não significa que ela não proteja o cidadão, tá? Mas a finalidade dela, o objetivo não é apenas esse, tá? Ela também tem como objetivo transformar a sociedade conduzindo a atuação dos poderes do Estado. Por isso é que se diz dirigente. Logo, ela não estabelece apenas direitos e garantias fundamentais, limitando a atuação do Estado, mas ela também estabelece normas que direcionam a atuação do Estado, que direcionam o Estado para determinados objetivos, estabelecendo o que o Estado deve fazer, onde o Estado deve chegar. Por isso o nome Constituição dirigente. Ela dirige, ela direciona a atuação dos poderes do Estado. Terceira espécie, Constituição Balanço. Olha o nome, balanço. É aquela Constituição que busca a cada etapa de evolução da sociedade até se atingir o objetivo final do Estado comunista no sentido mais puro. Então, a cada etapa de evolução da sociedade, em busca desse objetivo do Estado comunista em seu sentido mais puro, ela faz um balanço. Ela faz um balanço para ver em que estágio se está, em que estágio a sociedade está, e vai readequando a Constituição a cada um desses momentos. Então ela faz um balanço entre essa supraestrutura ideológica
e a infraestrutura econômica. Constituição da Coreia do Norte, Constituição da ex-União Soviética. Próxima espécie, Constituição reflexiva ou dialógica. É aquela Constituição que não estabelece onde o Estado deve chegar, não se limita apenas a definir direitos fundamentais, mas a garantir um canal para a própria sociedade em um diálogo constante e ir se readequando aos seus momentos, aos seus interesses, baseado, portanto, na ideia de uma democracia dialógica, de uma democracia reflexiva, de uma democracia dialogal, ou seja, a democracia é que ela vai, a partir desse discurso constante, desse reflexo constante, desse debate constante, é que ela vai se aperfeiçoando. Então a Constituição não quer estabelecer um ponto de chegada, não quer limitar de forma absoluta o que a sociedade entende como mais relevante. Ela quer deixar aberto um espaço de debate, de reflexão, para que a própria sociedade possa se auto-aperfeiçoar. Por fim, chamada também de Constituição dúctil ou suave. Constituição dúctil ou suave é aquela que não estabelece, pelo menos não como ideal, uma forma de ser, mas ela garante um espaço de convivência para que você possa ter dentro daquela sociedade, dentro daquele Estado, grupos diferentes, grupos antagônicos. Então, ela não estabelece uma forma de ser, não estabelece um objetivo que deve ser alcançado, como a sociedade deve ser, mas sim estabelece princípios que garantam a convivência do diferente. Então, não estabelece a forma de ser, mas sim garante forma de conviver, de convivência. Próxima classificação, quanto à estabilidade ou modificabilidade. Primeira espécie, Constituição imutável, granítica. Essas constituições são raras, tá? São constituições que não comportam qualquer alteração no seu texto, normalmente ligadas a estados fundamentalistas. Segunda espécie, Constituição rígida. Constituição rígida é aquela que estabelece procedimento específico e mais difícil do que aquele exigido para edição e modificação das normas infraconstitucionais para se alterar a Constituição. Então, ela estabelece um procedimento mais difícil para você mexer, alterar na Constituição, garantindo com isso maior estabilidade à Constituição, que é a norma fundamental do Estado. Próxima, Constituição flexível. Já a Constituição flexível é aquela Constituição que pode ser modificada como se norma infraconstitucional fosse. Não há distinção quanto ao processo de modificação de uma norma infraconstitucional, de uma lei ou outra norma infraconstitucional e de uma norma constitucional. Ela, portanto, tem menos estabilidade em razão do próprio processo mais facilitado de modificação do que uma Constituição rígida, portanto. Próxima espécie, semirrígida ou semiflexível. Essa é aquela que tem parte rígida e parte flexível. Então, parte da Constituição demanda, exige para sua modificação um procedimento mais severo. Já outra parte pode ser modificada por um procedimento simplificado, como se fosse norma infraconstitucional. Normalmente, a parte mais exigente, a parte rígida, é aquela que traz normas materialmente constitucionais, direitos fundamentais. Já a parte flexível, normalmente, é aquela parte que não traz normas de natureza constitucional, então comporta uma modificação simplificada. Próxima espécie, super rígida. Constituição super rígida, por sua vez, é uma Constituição que é basicamente rígida, com partes imodificáveis. Com partes imodificáveis. Ela não é no todo imodificável, mas ela teria parte imodificável. Alguns autores fazem referência às cláusulas pétreas. Esse posicionamento não é aceito pela maioria da doutrina. Por quê? Porque a cláusula pétrea, primeiramente, ela é modificada. A cláusula pétrea não pode ser abolida, não pode ser revogada, mas pode ser modificada. Tá? Então, por exemplo, a nossa Constituição ela é uma Constituição rígida,
Qualquer norma constitucional demanda para sua alteração um procedimento qualificado, um procedimento próprio e mais exigente, e ela não tem parte modificável. As cláusulas pétreas podem ser modificadas, não podem ser abolidas, mas podem ser modificadas. Embora exista divergência quanto à modificação, que eu faço também destaque para vocês. Majoritariamente no Brasil, entende-se que modificação de cláusula pétrea é só ampliativa, não restritiva, tá? Só ampliativa. Então, doutrinariamente, só posso modificar para ampliar uma cláusula pétrea, não posso modificar para restringir uma cláusula pétrea. Agora, muito cuidado. Hoje em dia, é muito equilibrado na doutrina. Tá? É difícil afirmar que ainda é maioria aqueles que não admitem modificação restritiva de cláusula pétrea. Então, inclusive, uma hipótese em que é passível até mesmo de anulação, tá? Em razão desse equilíbrio. Então, a gente pode dizer hoje que está muito equilibrado, por exemplo, tá? No sentido de não admitir modificação restritiva, estou falando primeiro da doutrina, tá? Não admitir modificação restritiva, José Afonso da Silva e outros. Já no sentido de admitir modificação restritiva, com um pequeno detalhe, desde que restrição de pequena monta, que não descaracterize a cláusula pétrea, que não atinja o núcleo essencial da cláusula pétrea, nós temos Gilmar Mendes. Então, na doutrina é muito equilibrado. Tá? Eu acho que uma prova não deve, por exemplo, fazer referência a uma ou outra como majoritária. A maioria dos livros ainda coloca como majoritária, que não admite restrição, mas muitos já colocam, tá? Como até mesmo majoritária, aquela que admite restrição desde que não descaracterize o núcleo essencial da cláusula pétrea, como disse nesse sentido Gilmar Mendes, tá? Então é muito equilibrado, muito equilibrado. Eu até arriscaria hoje dizer para vocês, né, mas a gente vai ter que contar, que vem ganhando mais adeptos aquela que admite a modificação restritiva, desde que não descaracterize a cláusula pétrea, que é a teoria do núcleo essencial, que já foi, e agora de jurisprudência, uma teoria adotada pelo STF, a teoria do núcleo essencial. Então eu posso mudar a cláusula pétrea, posso ampliar, posso restringir, desde que a restrição não descaracterize a cláusula pétrea, não atinja o núcleo essencial da cláusula pétrea, teoria do núcleo essencial, portanto, mas também não é a posição da composição atual do Supremo, tá? Mas já foi adotada pelo Supremo. Constituição transitoriamente imutável. Transitoriamente imutável são aquelas que estabelecem um período de tempo em que não se admite reforma da Constituição. Então, durante aquele período de tempo, não se pode alterar a Constituição. Constituição Portuguesa. Então, a Constituição Portuguesa foi editada, foi promulgada a Constituição Portuguesa, e tinha um dispositivo estabelecendo que nos cinco primeiros anos de vigência não cabe alteração na Constituição Portuguesa. Não pode ser alterada naqueles 5 primeiros anos. Então, ela é transitoriamente imutável. Tá? Então, naquele período de tempo, no caso da Portuguesa, 5 anos, cada qual pode estabelecer o seu período de tempo, ela é imutável, porque ela não pode sofrer alteração. Já transitoriamente flexível, Constituição da Irlanda, é aquela Constituição que, em determinado período de tempo que ela estabelece, ou em determinada situação que ela estabelece, ela pode ser alterada por um procedimento simplificado. Temos ainda a chamada Blanco-Verfassung, que é aquela Constituição que não traz estabelecido procedimento para a sua alteração, deixa essa definição ao próprio poder constituinte derivado reformador, e Constituição fixa ou silenciosa, que também não traz procedimento para sua alteração, mas não admite que o poder constituinte derivado reformador estabeleça esse procedimento ou defina esse procedimento. Quanto à extensão, temos Constituição sintética, resumida ou curta. São aquelas Constituições que se preocupam em estabelecer princípios gerais, aquelas normas de caráter mais genérico, não descer a detalhamentos muito técnicos, a questões muito específicas, por isso que ela acaba sendo mais curta, mais resumida, mais sintética, exemplo, a Constituição americana. Já a Constituição analítica, longa, prolixa, ela se preocupa com detalhes,
ela desce aos pormenores, por isso que ela fica mais extensa, mais longa. Tá? Então, exemplo, a Constituição da Índia é a mais extensa, da Nigéria, da Espanha, portuguesa, a do Brasil, lembrando, eu vou falar ao final. E ainda a Constituição expansiva. Constituição expansiva seria aquela Constituição que ela não apenas é longa, mas ela ainda traz normas que permitem a sua expansão. Por exemplo, se você for ao artigo 5º da Constituição Brasileira, parágrafo 2º e parágrafo 3º, olha o que diz lá. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou seja, já faz referência não apenas aos direitos expressos, mas também implícito. Os dos tratados internacionais, que a República Federativa do Brasil seja parte, ou seja, acaba também englobando os tratados internacionais. E o parágrafo 3º é agora, inclusive, mais específico. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Vão ter equivalência, status de emenda, não vão ser inseridos na Constituição. Não vão estar formalmente inseridos na Constituição, mas têm status constitucional. Então, por isso é que se diz que a nossa Constituição seria não apenas longa, prolixa, mas ela seria também expansiva. E agora, quanto ao sistema. Quanto ao sistema, Constituição preceitual, aquela Constituição que traz na sua estrutura regras constitucionais, não traz na essência princípios, mas sim regras, diferença entre princípios e regras. E Constituição principiológica, aquela cuja estrutura essencial é baseada em princípios constitucionais. Tá? Então, principiológica, o nome, princípios. Preceitual, regras. Eu não vou trazer para vocês todas as classificações, tá? Quanto à função, quanto à estrutura ou quanto à sistêmica da Constituição. Constituição, lei, não há hierarquia entre norma constitucional e norma legal. Constituição, fundamento. Constituição é o fundamento formal de validade do sistema jurídico, é o fundamento formal de validade do sistema jurídico. Constituição, moldura. É aquela que define procedimentos para edição de normas jurídicas. Tá? Traz o processo legislativo para se editar normas que vão integrar aquele sistema jurídico. Constituição funcional. Veja, funcional. O nome aqui já deixa para você a dica. Estabelece a relação entre os agentes do Estado, definindo suas funções. Funcional. Campos de atuação, deveres, limites. Por isso, funcional, em relação aos agentes de Estado ou do Estado. Por fim, essa é objeto de divergência na doutrina, e eu faço desde logo essa observação para vocês, tá? Quanto à relação de correspondência entre a realidade política e social. Questão que caiu na prova oral para delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, diferencie Constituição nominal, normativa e semântica. E ainda pedia para o candidato dizer qual era, hoje, tá, a natureza dessa nova Constituição, da nossa Constituição, dentro dessa classificação. Claro, estava numa prova oral, então o candidato poderia ali apresentar as divergências doutrinárias. Voltando. Constituição normativa é aquela que você tem uma perfeita correspondência entre a realidade política e social. Então, uma Constituição legítima, pois corresponde ao que a sociedade entende enquanto tal, e é uma Constituição eficaz, pois ela condiciona a realidade política. Então, ela é eficaz e legítima. Já a Constituição nominal, ela pretende ser eficaz, não é eficaz, tá? Pois ela não condiciona essa realidade política, mas ela corresponde ao que a sociedade entende quanto tal. Então, ela não é eficaz, mas é legítima. Então, muito cuidado. A normativa é legítima e eficaz. Já a nominal, ela é legítima, mas não é eficaz. Já a semântica, muitos dizem que ela é uma fraude. Por quê? Porque ela estabelece o que ela não pretende. Tá? Então, ela é como se fosse um véu para dizer o que ela não é, tá? Para dizer o que ela não é de fato. Ela condiciona a realidade política, sim, é efetiva,
mas não é legítima. Não corresponde, de fato, ao que a sociedade entende enquanto tal. Então, olha só. Normativa, ela é legítima e eficaz. Nominal, ela é legítima, mas não é eficaz. Semântica, ela é ilegítima, pois não corresponde ao que a sociedade entende enquanto tal, mas ela condiciona, direciona a realidade política, então ela é efetiva. Tá? Então, muita atenção com essas classificações. Professor, mas em relação à classificação da Constituição brasileira, ela seria normativa, nominal, semântica? Semântica a gente tira. Tá? A divergência que nós temos é se a nossa Constituição seria normativa ou nominal. Tá? Alguns autores defendem que ela é normativa e outros defendem que ela é nominal. Por exemplo, Dirley da Cunha defende que a nossa Constituição é normativa, corrente ao qual eu me filio. Entendo que hoje a nossa Constituição é normativa. É uma Constituição legítima? Sim. E hoje é uma Constituição eficaz? É. Então eu me filio a essa corrente, entendo que ela é normativa, assim como Dirley da Cunha. Inclusive era a posição que a prova do Rio queria. Tá? Embora você pudesse colocar as correntes. Aí não ia te reprovar por isso. Já a segunda corrente, que entende que ela é nominal, Bernardo Gonçalves. Entende que ela é legítima, mas ela não é ainda efetiva. Vamos fechar esse primeiro bloco. Já voltamos.